Olá, boa tarde. A pandemia da Covid-19 mudou completamente as relações de consumo. Diversos setores afetados pelo isolamento conseguiram, com as autoridades, mudanças na legislação que flexibilizaram prazos e critérios para entrega de produtos ou punição por descumprimento de contratos. Mas quais os limites? No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar da situação do setor automotivo. Como é que fica a situação dos consumidores diante da demora na entrega de peças ou veículos, por exemplo? Você vai ver também nesta edição. Folia ilegal. Mesmo com a proibição pelo governo, estabelecimentos comerciais e foliões fazem festas e promovem aglomeração. Um decreto publicado em janeiro proibiu eventos e shows com cobranças de ingressos e voltou a exigir o uso de máscara ao ar livre. Audiência virtual, acordo real. Em Alagoas, a tecnologia ajuda a fazer audiências de conciliação. E amor ao próximo. Você vai conhecer a história de um casal de Mato Grosso que adotou 3 irmãs que esperavam por uma família. Este é o segundo ano sem carnaval no Brasil. Pelo menos deveria ser, né? Por causa da pandemia, as autoridades proibiram a folia para evitar aglomerações. Só que muita gente tem descumprido a determinação. No Distrito Federal, o Ministério Público faz uma operação para autuar estabelecimentos que descumprem o decreto do governo. Desde sexta-feira, o Ministério Público do Distrito Federal e órgãos do governo fiscalizaram quase 150 estabelecimentos comerciais, entre restaurantes, bares e casa de shows, em diversos pontos da capital federal. A fiscalização não conseguiu inibir os foliões. No domingo, esse grupo se concentrou no Buraco do Tatu, no centro de Brasília. Só na sexta-feira, dia 25, foram aplicadas 11 multas por descumprimento do protocolo sanitário, poluição sonora e uso irregular de área pública. 17 estabelecimentos foram interditados ou fechados. O Detran também faz parte da força-tarefa e autuou 30 motoristas que dirigiam após consumir bebida alcoólica. As festas de carnaval no Distrito Federal este ano foram proibidas pelo governo para evitar aglomerações. Um decreto publicado em janeiro proibiu eventos e shows com cobranças de ingressos e voltou a exigir o uso de máscara ao ar livre. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até ontem, a taxa de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 na rede pública é de 71%. Em caso de descumprimento da proibição, a pessoa pode ser multada em R$ 4.000. O coordenador da Força Tarefa de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério Público do DF, Eduardo Sabo, disse que é importante que todos tenham consciência da necessidade de evitar aglomerações para que a crise sanitária não se agrave novamente. Todos os esforços devem ser envidados para obstaculizar qualquer evento em bares, restaurantes, festas clandestinas, o que seja, que promovam o carnaval. A própria sociedade deve entender que nós estamos, felizmente, num decréscimo dos casos. Mas agora nós temos que ter atenção para que qualquer manifestação nesse sentido não seja repetida, para que não haja aglomeração, para que não haja o contágio e para que não hajam novos casos que possam impactar no nosso sistema de saúde. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou decisão que condenou um homem a pagar indenização de R$ 12.200 por danos morais e R$ 7.200 por danos materiais por ter destruído o telefone da ex-namorada durante uma briga, quando eles ainda estavam juntos. Segundo o processo, o casal manteve um relacionamento por cerca de 1 ano. Em dezembro de 2020, o homem foi até a casa da então namorada, onde teria agredido a mulher e arremessado o telefone dela no chão. Ele foi condenado com base na Lei Maria da Penha. Imóvel cedido pelo devedor à sua família pode ser considerado impenhorável. A decisão é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Água, luz, telefone. As contas chegam todo mês. Mas
Mas é cada vez maior o número de brasileiros que não conseguem pagar todos esses boletos. Em cada 10 famílias, 7 terminaram o ano de 2021 com as contas no vermelho. O maior nível de endividamento médio das famílias brasileiras em 11 anos, de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Dívidas que podem render também um processo judicial. Mas a lei garante ao devedor uma proteção. A casa que pertence à família não pode ser dada como pagamento de dívidas. É a chamada impenhorabilidade dos bens de família, prevista na Lei 8.009 de 1990, como explica este advogado. A lei declara que esse bem de família, que é o único imóvel residencial que possui, a parte devedora, por exemplo, é um bem que merece proteção da lei, por ser um bem de família. É a lei apontando que o direito agora ele está caminhando em direção mais ao social do que ao patrimonial. É a dignidade da pessoa humana tomando espaço no direito brasileiro, em detrimento do capital selvagem. Em julgamento recente, a terceira turma do STJ, por unanimidade, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deixou de reconhecer a impenhorabilidade de um imóvel por considerar não se tratar de bem de família. O processo de cumprimento de sentença foi promovido por uma cooperativa de crédito. Nos autos, a devedora alegou que o imóvel é o único de sua propriedade e foi cedido aos seus sogros. Por isso, não deveria ser alvo de penhora, uma vez que é considerado como um bem de família. A mulher acrescentou ainda que mora de aluguel em outro imóvel. O relator do recurso especial no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, explicou que a Lei 8.009 foi editada com a finalidade de proteção da família e, sob o espectro do princípio do patrimônio mínimo, proteger a dignidade da pessoa humana. Belize acrescentou que, para a jurisprudência do STJ, o fato de o único imóvel não servir para a residência da entidade familiar não descaracteriza por si só o Instituto do Bem de Família. E no caso julgado, a turma reconheceu que o imóvel, embora cedido aos sogros, manteve-se com as características de bem de família e deveria ser considerado impenhorável, caso preenchidos os demais pressupostos legais, já que, segundo ele, o escopo principal do bem continua sendo o de abrigar a entidade familiar. Desta forma, o colegiado entendeu que, para efeitos da proteção da Lei 8.009, é suficiente que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, ainda que ele não more no mesmo local. Vamos agora saber os destaques da pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal para a segunda quinzena de março. Quem tem os detalhes é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, boa tarde. E hoje nós vamos falar sobre alguns outros possíveis julgamentos que podem ser realizados no plenário da Suprema Corte ainda nesse mês de março de 2022. Um deles, um recurso extraordinário em que se discute o Estatuto do Idoso. A questão aqui é para saber se essa lei, que foi publicada no dia 1º de outubro de 2003 e entrou em vigor após 90 dias, deve ser aplicada aos planos de saúde contratados antes da sua entrada em vigor. Esse é o questionamento feito nesse recurso extraordinário. Em outras 3 ações diretas de inconstitucionalidade, que também podem vir a julgamento, o que se questiona é o fim do voto de qualidade em caso de empate nos julgamentos administrativos fiscais perante o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O julgamento já foi iniciado. O relator, ministro Marco Aurélio, aposentado no ano passado, já proferiu seu voto pela procedência das ações, ministro Luiz Roberto Barroso pela improcedência, mas o julgamento foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Um outro assunto que também é questionado em sede de recurso extraordinário trata-se de uma norma editada pela Corregedoria Geral de Justiça, junto ao CNJ, que determina a tramitação direta de inquéritos policiais entre o Ministério Público e a Polícia Civil. E esse é o tema desse recurso extraordinário. Os julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal acontecem às quartas-feiras e às quintas-feiras e você pode acompanhar tudinho ao vivo no direto do plenário nesses dias a partir das 14 horas.
E nesta quinta-feira, dia 3 de março, tem sessão extraordinária já convocada para o plenário do Supremo Tribunal Federal. A gente se vê. E você vai ver daqui a pouquinho os problemas provocados pela falta de componentes para veículos. Como é que fica a situação dos direitos dos consumidores? A resposta a seguir, fique com a gente, eu volto já. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. A pandemia da Covid-19 expôs um problema que antes passava despercebido por muita gente. O atendimento prestado pelas concessionárias de veículos. Com a falta de peças no setor, muitos consumidores têm sido obrigados a esperar meses para receber o carro. Uma situação que ocorre tanto nas compras de veículos 0 quilômetros como no conserto dos automóveis. As fotos tiradas logo após o acidente mostram que a lateral do carro de Maíse ficou bem danificada. Ela, que é motorista de aplicativo, está muito preocupada, porque o carro está há mais de 3 meses na concessionária para reparo. E nesse meio tempo eu estou sem trabalhar, alugando o carro, R$500 por semana, e fica inviável. O acidente ocorreu em Brasília no dia 17 de novembro do ano passado e até hoje o carro de Maíse não foi consertado. A concessionária diz que não fez o reparo ainda porque a montadora não tem peças disponíveis. A falta de componentes para veículos é uma das consequências da Covid-19. Desde o ano passado, as fábricas têm sofrido com a falta de funcionários contaminados pela doença. Em janeiro deste ano, a produção de carros caiu quase 40%. Sem saber o que fazer, Maíse foi buscar apoio da Justiça. O meu advogado correu atrás e conseguiu a Nissan fornecer um mob para me rodar durante 15 dias, só até os 15 dias. Se não chegar a peça, não tem certeza se vai prorrogar. Meu Deus, desde o dia 17 de novembro aguardando a peça. Bom, a gente vai repercutir mais essa questão agora ao vivo com o advogado Carlos Eduardo, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer mais uma vez estar com vocês. Prazer é nosso. Bom, Carlos Eduardo, a gente falei no início aqui que realmente expôs uma situação que já acontecia, né? Mas agora parece que deu um boom. Esses problemas estão ocorrendo de forma mais frequente. Me chamou muito a atenção o quanto é que essa consumidora espera. Como é que fica essa situação na prática? Existe alguma tolerância tendo em vista o momento excepcional que enfrentamos pela pandemia ou não tem jeito? O consumidor pode recorrer ao judiciário, ao PROCON e ter ali o seu direito? Bem, nós estamos vivendo um momento muito atípico em relação a essa pandemia. Houve uma demora na produção de peças, houve uma demora, inclusive, na própria entrega de determinadas peças para a substituição dos veículos. Todavia, por outro lado, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que deixa claro quais são os direitos do consumidor. Dentre eles, dá um prazo de 30 dias, desde que o veículo esteja na garantia, para que ele seja totalmente arrumado. Não sendo arrumado dentro desse prazo, que é o prazo previsto pelo Código, existem as possibilidades tanto do consumidor ele requerer o valor integral do bem, ou ele pode requerer um valor proporcional permanecendo com o bem, retirando, abatendo, no caso, o valor do prejuízo dele, ou ele pode, inclusive, requerer outro produto com a mesma característica e com a mesma natureza. Sendo que, se ele escolher aquela opção anterior que eu disse para vocês, de pegar o valor tem que ser corrigido monetariamente. Então, ele tem o direito ao valor integral com a correção. E aí, se a concessionária argumentar que não tem jeito, não tem a peça, porque também não depende dela, é uma situação, a medida excepcional pela pandemia, o consumidor, qual é a alternativa que ele tem? Ele vai judicializar essa questão, resolve no diálogo e quais os elementos que ele precisa ter ali para, se for judicializar a matéria, por exemplo? Inicialmente, a gente sempre orienta a pessoa a procurar resolver administrativamente. De qual maneira? Inicialmente, nós temos um portal, que é o Portal do Consumidor, onde o consumidor ele pode acessar, preencher todo o cadastro e tentar mediar uma conciliação ali junto com a empresa.
Não sendo possível, também tem os órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON, e nenhuma das possibilidades trazendo um resultado efetivo, é possível, sim, a pessoa judicializar, procurando um advogado ou algum núcleo de prática jurídica de alguma das faculdades ou a Defensoria Pública e ajuizar uma ação requerendo ali a obrigação de fazer, que é a obrigação de arrumar a devolução do valor pago pela pessoa, caso ela já tenha até mesmo arrumado tudo no local, tenha conseguido de alguma outra forma. E não só isso, dependendo de caso a caso, ela pode, inclusive, requerer uma indenização tanto moral, pelo desgaste do tempo útil, como uma indenização também material, incluindo o tempo que ela ficou sem utilizar determinado veículo ou determinado produto, que pode ocasionar um prejuízo às suas atividades normais. Então, cada caso pode ser analisado, mas ela pode requerer, sim, a medida judicial. E quando o veículo tem seguro, no caso da consumidora que vimos na reportagem, a empresa, a concessionária tem uma obrigação de ressarcimento em X dias e se não consertar o carro, liberar ali o carro reserva, por exemplo? Sim, no caso tem que se observar como que foi contratado a apólice. A apólice, prevendo um carro reserva, é obrigado o seguro a fornecer esse carro reserva. E em relação à própria manutenção do veículo, arrumar o veículo, sim, eles têm a obrigação e, no caso, a seguradora ela pode entrar com uma responsabilidade solidária, que não arrumando o veículo em determinado tempo, ela pode ser colocada também no polo passivo da ação e ela também ser obrigada a fornecer um outro veículo, tanto ela como a concessionária. Uma das duas, o juiz pode analisar e, dependendo caso a caso, aí o juiz pode determinar que uma das duas venha fornecer um veículo em substituição. Doutor Carlos, eu citei aqui o carro reserva, porque a gente sabe que às vezes as concessionárias elas impõem ali uma série de obstáculos, né? Vamos colocar assim, para o consumidor ter acesso. Ainda mais numa situação assim excepcional. Às vezes a pessoa tem direito ao carro reserva por 15 dias, mas o carro está no conserto há 2 meses. Então esse prazo, essa flexibilização, ela pode ocorrer mediante a situação ali que o consumidor fica no prejuízo, né? Perfeitamente. Sim, o consumidor ele pode entrar na justiça, como eu disse para vocês, caso não resolva de maneira administrativa, e na justiça o juiz pode vir a determinar que a seguradora seja obrigada a estender o prazo do veículo, tendo em vista a fragilidade do consumidor. E também há de se observar cada caso em particular, porque de acordo com a apólice contratada, na própria apólice pode ocorrer uma não limitação do prazo necessário para a utilização do veículo. Enquanto o veículo tiver na concessionária para ser consertado, para arrumar o veículo ali, a própria seguradora ela também tem essa responsabilidade, como disse para vocês, solidária. Então, ela pode sim ter estendido esse tempo de obrigação de permanecer com o veículo para o consumidor. É claro que a gente sempre frisa aqui que o diálogo é a melhor saída, mas só lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, as regras continuam vigentes, né, doutor Carlos Eduardo, mesmo tendo em vista o período excepcional da pandemia. Bom, eu agradeço sua entrevista. Muito obrigada pela participação, pelas orientações. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Muito obrigado e boa tarde a todos. E você vai ver no próximo bloco, nós vamos falar de adoção. Conheça a história de um casal que decidiu aumentar a família para garantir que 3 irmãs continuassem juntas. Não saia daí, voltamos já já. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. O Tribunal de Justiça de Pernambuco começa nesta semana um mutirão eletrônico de sentenças em 12 unidades dos juizados cíveis e das relações de consumo e no 3º juizado especial da Fazenda Pública da capital. Os juízes selecionados atuarão em exercício cumulativo, não sendo concedido pagamento de diferença de entrância. A previsão é que esse mutirão tenha a duração de 4 meses. Bom, o objetivo do esforço concentrado é que cada juiz consiga produzir 45 sentenças por mês, com exceção dos processos que forem convertidos em diligências ou os que tiverem despachos e decisões proferidas. Com isso, o tribunal espera atender às metas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Audiência virtual, acordo real.
Em Alagoas, audiências virtuais ajudam a pôr fim de forma amigável aos conflitos. 7 a cada 10 processos são resolvidos por acordo. Em pouco mais de 30 minutos, Micaele e Alisson resolveram uma questão de alimentos e guarda do filho em uma audiência virtual realizada pelo Sejusc Processual. A gente resolveu da melhor forma, sem discussão, sem briga. Eu gostei muito. Foi bom, né? Eu agora estou no horário aqui de trabalho, pedi o patrão para sair aqui passar. Mas foi bom que eu não tive que locomover até o fórum, né? Nunca tinha participado de uma audiência da primeira vez, aí foi tranquilo. A conciliadora Ana Paula Araújo explica que as audiências virtuais começaram a ser realizadas em 2019, com o início da pandemia. E hoje, mesmo com o retorno das audiências presenciais, elas representam 50% do número total de audiências promovidas pelo Sejusc. As audiências virtuais vieram para ficar, é uma realidade hoje, né, no âmbito do Poder Judiciário do Brasil, se não do mundo. Né, a gente, às vezes até marca a audiência presencial e as partes pedem para que sejam híbridas. E as audiências virtuais, como você viu, ela acontece independente do local em que você esteja, sendo necessário apenas sinal de internet. Em 2021, o Sejusc Processual de Maceió realizou 1.928 audiências virtuais e obteve uma média de 70% de acordos. Para o juiz Bruno Acioli, esse resultado é muito satisfatório. O magistrado afirma que, mesmo com o fim da pandemia, as audiências virtuais devem continuar de forma permanente. Foram inúmeras vantagens que a gente acabou descobrindo, né, com a realização dessas audiências virtuais. Uma delas é a celeridade do processo, o ganho de tempo, né, para as partes, né, com evitar os deslocamentos para os fóruns. Eu acredito que, como eu falei, a gente acabou descobrindo a audiência virtual. Eu acredito que mesmo com o controle da pandemia, o retorno presencial ele vai acontecer, isso é inevitável, mas eu acredito que em determinadas situações, como eu já falei, a audiência virtual vai constituir um importante mecanismo, né, que vai estar à nossa disposição para que a gente possa prestar um melhor serviço para a população. Para encerrar o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos agora contar uma história de muito amor. Um casal de Mato Grosso adotou 3 irmãs que esperavam por uma família em uma instituição. Eu sempre gostei de família grande, né? Minha mãe é uma família de 8 irmãos, né? Meu pai também. E eu acho bonita a família grande. Bem, pela fala inicial da professora Rosimar, você já viu que o fraco dela é família grande. Casada há mais de 20 anos, com 2 filhos, ela sentia que ainda faltava alguma coisa. Mesmo trabalhando como professora com crianças do pré-escolar, sua vida não estava completa. E aí eu resolvi que eu queria adotar. E aí eu pedi ajuda para o meu esposo, falei para ele das minhas vontades, né? E aí ele falou para mim que o que eu quisesse, ele ia estar junto comigo. Tudo que é possível eu apoio, sim, minha esposa gosta disso, né? Dessa ideia. Então, em relação à criança, imagina que maravilha, né? E eles pegam a fila. E aí eu entrei para a fila de adoção, mas o meu perfil era de 0 a 7 anos. E aí todo dia eu ligava para fazer buscativa, procurando, fiz todos os cursos, né? Porque eu queria uma adoção legal, para que não desse nenhum problema, né? Encontrou lá uma delas, né? Tinha essas crianças lá em Hortelândia. E aí a gente foi até lá, fazer uma visita para ver, né? Depois de um período já que a gente tinha feito o curso. Incrível que todas as marcas de nascença delas é dos meus filhos, é as minhas marcas de nascença. Então, a partir do momento que eu vi elas, eu falei, não é só uma, é todas elas são minhas. A opção do casal por adotar as 3 irmãs é algo raro, mas muito bem-vindo. Foi localizado esse casal, né, em Várzea Grande, que primeiramente, né, recebeu aí a menor Isabela. E eles acabaram, né, se apegando também às 2 irmãs que se encontravam aí
ainda na Casa Lar, em Hortelândia, né? E fizeram uma requisição para também cuidar delas, preferindo sempre, né, a adoção em conjunto de irmãos, né, para que eles mantenham esses laços de afeto e que seja menos traumático essa mudança de família. Então a decisão desse casal, ela é atípica, né, mas, né, veio muito bem-vinda aí ao contexto aí da necessidade que nós enfrentamos. Das 3 irmãs, a mais velha foi a primeira a ter a guarda definitiva concedida ao casal Rosimar e Lindomar. Hoje, com 14 anos, ela fala desta família que o destino deu a ela e suas irmãs. Eu passei de feliz, as meninas. E como que é a mamãe Rosimar? Maravilhosa. O que você mais gosta dela? Aí o carinho, o amor que ela dá pra nós, a atenção. Tenho amor por eles, carinho. São seus pais? Sim, são meus pais. E pensa que acabou? Se depender da Rosimar... Eu ainda tô na fila de adoção. Ainda tô. Deus é que sabe. Eu pedi a Deus que caso fosse para mim ficar na fila, que iam renovar meu processo aí. Renovar o processo aí. Então, tá aí. Nossa, falando em histórias bonitas, inspiradoras, vamos terminar também com uma imagem muito bacana aqui da Praça dos Três Poderes. Brasília, um dia bonito, de sol forte. Fique com as imagens aqui bem pertinho da Praça dos Três Poderes, aqui no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.